Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Olá pessoal, nós estamos aqui no podcast Cavalos, direto da Abravec, o Congresso Abravec Anual, que acontece aqui no Parque Dom Pedro, na Expo Dom Pedro, em Campinas. Meu nome é Adriane Passos, sou sócia proprietária do Portal Cavalos. Do meu lado, Hélio Itapema, Vete, colega de muito tempo. E nós vamos aqui bater um papo para falar um pouco, contar um pouco da história da feira, com o presidente, o senhor Marco Alvarenga, e o vice-presidente, o senhor Silvio Piotto. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui. Para nós realmente está sendo uma experiência muito bacana poder montar esse projeto do podcast aqui dentro da Abravec. E a gente confesso que tem sido uma experiência diferente e inédita para nós aqui. No mínimo desafiadora, Desafiadora. Né? Desafiadora. O Hélio fala que a cada conversa aqui tem sido uma palestra individual para ele, né, de conhecimento. Uma aula particular, na verdade. Silvio, obrigada muito. Assim, a gente se conhece de longa data, a gente está tentando fazer um trabalho bacana aí nessa mídia. Doutor Marco, nos encontramos agora, nesse último ano, tem sido muito bacana. Obrigada pela oportunidade. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como presidente, como é que foi, acho que um pouquinho da história, né? Breve relato e como é que tem sido esse ano, esse projeto aqui. Eu agradeço a princípio, Hélio, um colega, né? Trabalha com equinos também, né? Vocês também da Cavalos, né? Essa parceria e essa união aí da Abravec com a Cavalos tem tudo a ver, né? Só pelo nome, né? Só pelo nome, né? Cavalos, né? Estamos aqui por eles, né? Estamos aqui por eles. O que eu posso dizer é que a Abravec, ela tem aí como função, de alguma forma, melhorar a atividade veterinária voltada para o cavalo, né? Agindo de várias formas, né? O evento é um momento muito importante, mas talvez não o mais importante da Abravec, porque a Abravec ela atua em vários setores importantes, desde a saúde animal, Ministério da Agricultura, etc. Mas é o momento ouro, né, da Abravec, onde a gente tem a oportunidade aqui de unir empresas, cientistas, veterinários de campo, jovens, né, que são jovens muito jovens, e a gente seleciona os jovens de uma forma muito interessante. Os jovens que participam aqui, que são alunos de veterinária da graduação, eles são alunos que participam porque fazem parte de grupos de estudo de equinos. Então já chega um veterinário da graduação que se encanta na hora que ele vê 50 empresas, na hora que ele vê
colegas que ele está acostumado a ver Ídolos. no livro, ídolos, né? Ídolos. O doutor fulano de tal, ele tem a oportunidade de chegar nesse colega e conversar com ele, né? O cara que está apresentando o trabalho científico, ele vai ter a oportunidade de ter contato com um palestrante internacional que vem julgar o trabalho dele. Então, eu não consigo nem mensurar qual é a grandeza desse congresso para a grandeza, a importância desse congresso para a medicina veterinária equina. Mas, assim, estou muito feliz com o evento esse ano, está lindo, maravilhoso. O público atendeu o nosso pedido, as empresas atenderam o nosso pedido, o que diz respeito a virem para um evento. É um evento que hoje a gente está com quase que o dobro de inscritos do ano passado, né, Silvio? E isso tem muito a ver com a parceria que a gente faz. Eu e o Silvio já trabalhamos há algum tempo na Abravec também, né? Os outros membros da diretoria também. Então, a gente tem uma equipe também que na minha diretoria, que tem o conhecimento dessa ligação da ciência com a empresa e especialmente o Silvio criou um modelo novo aí, que é a sala How To, que foi muito legal, que foi o sucesso do evento, que é uma sala onde os veterinários de campo falam para os veterinários de procedimento que eles usam. São 30 veterinários que vieram espontaneamente. Eu quero aproveitar aqui agora para agradecer esses 35 colegas que vieram gratuitamente, não estão cobrando nada da Abravec para virem aqui e ter o trabalho de se apresentar. Claro que isso tem um benefício para eles, e também de vir aqui, né, mostrar o trabalho que estão sendo feito. Eu não tive essa oportunidade e eu aproveito aqui esse momento para isso. Além do mais, a gente tem coisas que acontecem que são muito legais. Hoje, a maioria dos palestrantes internacionais, ele vem através de um brasileiro que está lá fora. Esse ano a gente teve Sandro Cola, a gente teve outros, o Dr. Zanotto ano passado, então você vê que hoje o Brasil já forma veterinários de alto gabarito que acabam trazendo, eles mesmos vêm para cá, né, da palestra, e acabam trazendo outros colegas, facilitando. E a Abravec já tem um nome feito no mundo, né, Silvio, no que diz respeito ao respeito. A gente foi na EPIT, você fala da Abravec, todo mundo conhece a Abravec, né, Silvio? A Abravec, a gente fala hoje, tem uma facilidade grande. E eles têm assim, um outro detalhe, né, Marco, que eu acho importante comentar aqui, que eu ouvi isso de um palestrante internacional um dia. Ele sentou, eu já estava aqui numa sala de conferência, uma sala de convivência, e ele tinha acabado de ter um evento. Ele falou assim: Silvio, sabe o que me impressiona aqui nos eventos de vocês? Que a gente tem o evento sério, a palestra séria, depois nós temos um happy hour, que é muito legal. Uma festa, um happy hour. Depois nós voltamos e volta tudo a ser sério. E tudo funciona. Não tem que ser chato para ser bom. Ele falou assim, aqui, nós falamos disso. Aqui é divertido, aqui é gostoso. Nós falamos disso. Ano passado, na Abravec, o Gustavo Zanotto me procurou, que eu treino jiu-jitsu. Falou, você consegue arrumar um treino de jiu-jitsu que a gente fazer aqui perto? Eu falei, oi? Ele falou, não, que o Kurt, um americano... Um palestrante, isso. Ele tá treinando jiu-jitsu, é apaixonado. Eu queria ele, você consegue levar a gente? No final a gente organizou a Bruna Fonseca, que era a outra palestrante que deu, a Bruna Fonseca, o Jairo Cadenas, o Kurt, pra ir fazer um treino de jiu-jitsu. Olha pra você ver onde vai parar o além porta da Abravec. Né? O relacionamento, a oportunidade, e a experiência. A experiência, exatamente. Eu acho que essa troca de experiência, onde você coloca um menino, um garoto, uma garota, que não deve ter certeza de nada ainda na vida, nem exatamente, às vezes até o porquê que tá na VET, né? Encontrar com esse ídolo e ver empresa. Eu vi um menino ali com uma máscara tentando fazer uma provavelmente endoscopia, algo assim. Ele falou, nunca imaginei na minha vida que existisse isso. Então, ele tá tendo uma declaração, o próprio Zanotto, né? Que hoje é professor lá na Texas, acho que está na Texas A&M, ele esteve no Colorado. Ele me disse, Marco, eu devo tudo à Abravec. Foi aqui que eu conheci as pessoas que me levaram para o exterior. Palestrantes daqui, entendeu? E com isso aconteceu com muitos outros. Então, na verdade, foi construída uma marca de amor mesmo, né? Exatamente. A marca de amor. O mundo equino tem essa característica, né? Você vê os eventos equestres e tal. Eu trabalho também muito com evento pela empresa, em eventos de pet, né? Sim. E você percebe a diferença grande, assim, é muito mais próximo aqui. As pessoas, a relação, essa questão do ser amigo da pessoa, ser amigo do internacional. Isso tem, acho que porque é menor um pouco. Talvez. Isso faz com que fique tudo muito próximo. As pessoas se dão muito bem com isso. Fica um ambiente agradável. E as empresas falam isso para nós. Elas falam, a gente até vai em outros eventos.
mas aqui é mais legal. Aqui é mais Aqui legal. aqui é mais gostoso. Então, a Bruna disse uma frase aqui, é muito melhor com bom humor. É muito melhor. É muito melhor com bom humor a Exatamente. gente poder fazer esse convívio, né? Uma coisa que eu gostaria de perguntar é assim, essa diretoria que está hoje na Abravec, eu já entendi que elas se mesclam, né? Elas vêm se mesclando ao longo, né? Efetivamente, foi uma diretoria que, essa mudança que você fez agora, desse projeto dos 35 palestrantes, vocês têm essa troca de estar sempre inovando e sempre entre vocês criando. É uma diretoria forte. É assim que quem está fora, vê. Acho que é até legal falar isso para vocês. Acho bom, acho legal. A gente agradece, mas tudo isso tem a ver também com um ponto de percepção de tempo, né, de mercado. Sim. De como que as pessoas estão querendo aprender também. Sim. O perfil do público que vem. Porque você tem 2 públicos distintos na Abravec. Você tem, vamos dizer assim, os catedráticos, os veterinários formados há 20 anos, que já têm hospital e que já operam e que querem ver uma palestra no nível de um palestrante internacional e precisam disso. E você tem uma grande massa também de veterinários, que é um veterinário que ainda não está nesse nível. Então, e não por nada. Não é por competência, é por tempo. É por know-how, é tempo, não adianta. Isso aí leva tempo. E aí o que acontece? A gente tem que perceber que ele tem necessidade de saber, e quando nós olhamos, a gente tem que ver o seguinte: aquela palestra que nós, como diretoria, comissão científica, escolhemos para pôr dentro do programa, a quantas pessoas ela vai impactar dentro da plenária? Entendi. Se ela é uma palestra que vai impactar em 5% das pessoas, ela deve ser um fórum específico de um tema, porque ela vai impactar 5% das pessoas. Se você tem uma massa de pessoas interessadas em ver assuntos mais ecléticos, mais aplicados, como é a sala Como Fazer, vale a pena a gente colocar palestrantes que conseguem essa comunicação mais próxima, né, para eles. Eu acho que o grande segredo do crescimento da Abravec está muito ligado a isso. Como eu estou do outro lado, eu vejo muitos comentários. E os comentários são exatamente esses. Como está boa a Abravec esse ano, antes dela. Tipo, por causa dos temas das palestras. Porque quando você tem o mundo inteiro falando de lisado plaquetário, vou falar da minha área, que é a área clínica, de lisado plaquetário, de PRP, de célula-tronco, de terapia celular, você não tem como discutir uma coisa de 10 anos atrás. É complicado. Que faz parte da rotina. E eu acho que a diretoria é super ligada nesse assunto científico, no momento. Porque eles estão dentro disso. Foi aquilo que a gente discutiu há pouco. São 10 anos para bolar um paper de 4 páginas e eles já estão nessas 4 páginas super atualizados. Eu acho que os temas são muito à frente, muito modernos, muito à frente, então isso atrai bastante gente. E eu confesso que uma coisa que me chamou muita atenção de todos que nós falamos aqui, porque a gente falou com bastante gente aqui, foi a parte dos trabalhos científicos, porque eu até perguntei isso pro José Pai Filho. Eu falei assim, a gente não tem não é normal falar de projeto e trabalho científico. Ninguém fala muito assim, tô falando do meu público, né? Não é o público acadêmico. Do público de uma maneira geral. Esse projeto científico, né? Aqui, esse projeto que ele traz, que o VET traz para cá, é como se tivesse uma forma de popularizar um pouco, deixar mais na mão de quem não entende tanto. Desmistificar um projeto científico, né? Eu mesma não tinha essa percepção, que foi me dada aqui. O projeto você tem que pensar em 2 pontos, né? Tem isso sim, né? Sim. Porque às vezes ele é inovação, ele vem da pesquisa e tal, mas a Abravec tem uma característica muito importante nisso, que é o seguinte, que é dar a oportunidade de projetos, vamos chamar, não é menores, mas assim, com menor requinte científico, que não necessariamente é uma pesquisa pura científica, é um projeto de campo, é um projeto relato de caso, fazer com que um veterinário novo, que um veterinário de campo, que ele consiga ir aprendendo a escrever, querendo participar. Isso faz parte de uma cultura de formação. E uma coisa que é interessante, desculpe interromper, Silvio, nos relatos de caso, que são metade dos posters, é que eles fazem com que... A gente aceita relatos de casos bem elaborados. Sim. E aí o veterinário, ele começa, que quer publicar um relato de caso, ele sabe, esse caso eu vou publicar. Aí ele procura a universidade. Alguém da universidade para, de alguma forma, progredir com aquele caso no método diagnóstico adequado, etc. Então, essa valorização dos casos clínicos tem levado também à aproximação dos veterinários de campo às universidades ou centros de pesquisa, que é muito legal. É incrível a importância disso, assim. O Hélio falou daqui para ele, falou assim, eu mesmo só o ano passado fiz
Porque eu também não tinha esse olhar de falar assim, não, eu vou... Eu demorei 22 anos Demorou para 22 fazer meu anos primeiro pra relato fazer. de casa ano passado. Olha só que coisa interessante o que a Abravec faz. Então, assim, o Hélio tem 20 e poucos anos de formado, né? E ele veio trazer um relato de casa aqui na Abravec. Então, assim, isso muito interessante, assim. E muito trazer isso mais na mão dessas pessoas que acham que está muito distante de algo... E outra coisa, a Abravec não pode perder também essa pegada, como dizem, né? Do conhecimento aplicado. Claro que a gente vai valorizar o conhecimento básico, existem trabalhos de conhecimento básico, profundo, mas o conhecimento aplicado é o que a gente valoriza mais, porque o cara que quer publicar um trabalho profundo de biologia molecular, então não vai ser nem a Abravec que ele vai procurar, porque ele não vai atingir o público dele. A gente tem sempre aqui, eles já sabem isso, né? E aí chega na inovação de falar com o Matheus Félix, que a gente nem conhecia, ele foi estudar a história do Matheus Félix. Eu trabalho com reprodução, ontem eu fui aí li vários papers dele à noite. A gente ficou encantado. Fantástico. Um brasileiro de destaque, Meu a Abravec Deus. esse ano inovou também, a gente costuma Incrível, homenagear, fizemos 2 inovações, né? Mas a gente costuma homenagear as pessoas que são mais antigas e mais velhas, que fizeram alguma coisa, que faleceram, infelizmente, né? E que tiveram algum valor, um grande valor para a veterinária equina, como aconteceu esse ano. Mas esse ano a gente resolveu inovar, trazendo um pesquisador que fez uma descoberta, que vocês vão fazer entrevista com ele, né? Que foi um impacto mundial sensacional. E de uma didática para explicar. E eu não o conhecia, eu conhecia virtualmente só, foi muito bom a aceitação dele vir para cá também, aproveitando o Wiser. E é uma coisa que a gente pretende fazer, mesmo que não traga a pessoa, faz virtualmente a entrega da homenagem. É muito bom para você valorizar o jovem e você ver os jovens que estão aqui, vendo um jovem cientista sendo homenageado. Isso causa um impacto muito bom, né? Brilho o olho. E a gente é exportação, né? Isso é uma coisa importante do mercado saber. Às vezes, nós do mundo veterinário, acadêmico, o professor Marco, a gente sabe já. O Brasil exporta veterinários de qualidade na área do cavalo, especialmente da reprodução equina, há muito tempo. Às vezes e a gente tem um pouco síndrome de cachorro vira-lata, fala que tudo é ruim, Jogadinho. E não é não. O mercado, o teu consumidor, o teu cliente da Cavalos, você precisa entender o seguinte, a veterinária equina brasileira, ela está no topo. Ponto. Se você sai daqui, vai para um hospital veterinário lá nos Estados Unidos, exceto que eles cobram em dólar, todo o resto nós fazemos igual, com a mesma qualidade, com a mesma tecnologia de imagem, com a mesma tecnologia de cirurgia. Reprodução, então nem se fala. O Brasil muito interessante uma declaração de um ex-aluno meu da especialização do IBVET que me disse, professor Marco, eu vi aqui agora que realmente o curso, eu sou coordenador, né? Se você me coordena, tem valor, porque eu estou vendo a palestra desses 10 pesquisadores internacionais. Assim, eu vejo alguma novidade, mas não tantas, né? Então, quer dizer, nós estamos bem atualizados mesmo, né? Então, isso é uma declaração do ex-aluno nosso, do ano passado, que vem a reforma. Na área da medicina também, né, Silvio? Na clínica também, hoje em dia, sem dúvida, cirurgia. Tem muito pouca coisa hoje que você tem fora do Brasil que você não pode fazer aqui. Assim, que você não tem... E, geralmente, isso envolve questão de custo, muito mais do que de capacidade ou tecnologia. Sim. Ou cultural, eu acho né? que não, a maior parte é custo mesmo. É Assim, custo. Alguns exames são muito caros, algumas sorologias são muito caras, ou não tem no Brasil. Mas assim, não há nada que é um impeditivo que se eu falasse, olha, se eu tiver como pagar e eu tiver cliente para fazer, não há um impedimento técnico, Não, né? sim, não. O que eu digo de cultural é, por exemplo, na Alemanha, quando eu estive na Alemanha, fiquei um tempo na Alemanha, existe uma cultura de hospital muito maior do que no Brasil. O veterinário a campo na Alemanha é muito pouco utilizado. Ele vai até um certo limite. Acima dali, carrega no trailer e leva para o hospital. Todo mundo tem um trailerzinho e forma aquelas filas no hospital. É uma cultura hospitalar muito mais... Hoje, acho que o Brasil está melhorando nesse sentido, mas eu estou falando da Alemanha em 2002. Mas por que isso, Hélio? Porque não havia hospitais para atender essa demanda, né? É só cirúrgico, centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Havia o Jockey Club que houve o problema, né? E tal, a gente precisa abordar isso, mas hoje, é o que eu estou dizendo, o colega tem levado muito mais porque ele tem próximo Tem acesso. algum hospital de qualidade. Tem acesso. Que a gente não tinha isso no passado. Para o ano que vem, tem já algum pensamento, alguma mudança no Congresso do que vai acontecer? Ano que vem é um ano comemorativo, né, Silvio? 35 anos da Abravec, a gente vai fazer uma coisa especial. Em breve nós vamos anunciar aí, né? Mas a gente tem que fazer vai ser um momento especial onde a gente vai fazer também um evento especial no lugar onde a gente está procurando
adequar, que atenda a nossa necessidade, onde é difícil. A Bravec hoje também ela precisa ter três salas, depois os fóruns que são legais também, né, ao mesmo tempo. Então, a gente precisa escolher um lugar que seja estrategicamente legal também para o público e para as empresas, e também que se adeque na estrutura. E o Silvio que está a cargo disso aí, que é o meu soldado aí para chegar a esse objetivo. Mas essa parte logística eu gosto. Você gosta? Essa parte eu faço com tranquilidade. É assim, a Bravec tem um tamanho específico, né? Ela não cabe na maioria dos hotéis e ela não tem tamanho para ir para grandes centros de convenção. Então você está no meio do caminho. Você acaba limitando um pouco as opções de lugares. A gente já está vendo aqui em Campinas, Palm Plaza, aqui no Expo, um lugar excelente. A gente já tem. Sim. Aqui a gente está em casa também. Está ficando fácil. A gente já conhece aqui a dinâmica toda. Mas independente de ser aqui ou em outro local, o que importa é que ano que vem é 35 anos da Bravec, isso já é um feito, né? E que com certeza essa dinâmica dos tipos das salas, os tipos das palestras, das empresas, dos trabalhos científicos, ela é do que fizemos esse ano para melhor, para mais. Um ponto assim que, uma curiosidade, um ponto que você que está na mídia sabe muito bem disso, que é um paradigma já sendo quebrado na Bravec, é o tempo das palestras. Eu chamo muito a atenção disso. Hoje, essa sala Como Fazer são palestras de 20 minutos. Gravado. Não tem 21 minutos. E você vê a antiga... Imagine, Hélio, teus professores dando aulas de 20 minutos. Impossível, Hélio. Não existia. Eu acompanhei ano passado, sensacional. É uma informação, você não consegue piscar. Você não consegue piscar, porque assim... E o mais interessante é que são colegas, não são nem professores, né? São colegas. Que conseguem, que treinam. E a qualidade da apresentação deles que eu estive vendo, o cuidado... E uma coisa voluntária. Mas aí teve a mão da comissão científica também. Porque assim, a gente teve bastante orientação. Porque é uma técnica. Claro. Né? Falar muito... Como que eu vou resumir isso aqui? Qual é o ponto principal? Qual que é o foco que tem que dar e tal. Então a gente deu bastante apoio para o pessoal que apresentou. Mesmo na apresentação dos pôsteres, né? A gente deu um apoio na diretoria científica, o professor Zé Filho, onde ele fez uma live, né? Não foi isso? Explicando, e aquilo foi muito bom. Tivemos 400 pessoas assistindo a live dele para como fazer um pôster. Os caras estão começando, um professor, né? Um cara que dá muito tempo aí. Eu falo, é o amor à marca. Foi construído esse amor em volta, né? Coca-Cola. Foi construído o amor à Bravec. Então, assim, você vê que anda pelos corredores, eu mesmo encontrei com o Frigeri, que é da minha cidade, que faz um século que eu não vi o Frigeri. Então, assim, nossa, que delícia. Só aqui na Bravec. Você ouve muito essa frase. Tem que ir na Bravec para eu encontrar você, para eu te falar disso, né? Não é o que eu fui assistir. Não, é quem eu encontrei na Bravec. Ontem a gente foi sair para jantar e fomos saindo em 4 pessoas. Ganham 6, 8, 12, 20 isso aí, e poucas pessoas. Fomos no Outback ali, 20 e tantas pessoas para comer no Outback. E assim, de repente a gente estava com o Júlio, da USP. Ele olhou assim, Jacob. Cara, que mesa mais... Não, o Júlio da USP da USP de São Paulo. São Paulo, desculpa. E Jacob ele fez assim, falou, cara, que mesa mais eclética, cara. Porque ele olhou para um lado, tava um professor de uma faculdade, de repente um clínico, alguns estagiários, que estudantes. Show, né? Uma mesa super... E é isso que eu falo, aqui tem os mais novos, grupo de estudo, às vezes o pessoal para ali falar com a gente, eu falo o seguinte, gente, é isso aí, esse jantar, eu falo para esse aluno novo, só de você respirar ali do lado, tá tudo certo. Você já ganhou. Só você ver como que essas pessoas falam, o que elas falam, como elas se comportam. Só de você estar ali, um aluno de graduação, um pós-graduando, ele tem que aproveitar. Ele conhece alguém, surge alguma coisa boa, né? Porque você sabe, Silvio, que eu estava pensando agora, assim, o que mais as pessoas precisam, o que mais nós precisamos para formar as grandes marcas é ter ídolo. E esses meninos, eles veem os ídolos aqui. Exatamente. Formar ídolo, por que não forma ídolo no rodeio brasileiro? Né? O Adriano Moraes vem, muitos nem sabem quem ele é quando ele anda, porque não foi formado dentro desse universo de quem gosta de rodeio que o Adriano Moraes seria importante criar o nosso Ayrton Senna. Aqui não. Aqui, quando o estudante vem, ele realmente sabe quem é o ídolo dele, porque ele quer ser igual àquele cara, ou ele quer aprender com aquele cara. Então, essa formação de ídolo talvez seja grande lance da marca da Bravec. Pegando esse teu gancho do ídolo, faço aqui um alerta para quem está assistindo esse podcast, que hoje se criam líderes no Instagram, no TikTok, que é santo de pau oco. É isso que eu dizia agora. Isso quer dizer agora, que eu sempre digo para as pessoas, né? Frequentemente eu tenho visto aí pessoas que pensam que estão educando, que estão deseducando, né?
Mas aqui Eu o cara falei que isso hoje de manhã. o colega que vem para a Abravec, Não. ele não tem esse receio. Desses 30 colegas que estiveram aqui falando, eles estão fazendo a coisa certa, porque Sim. eles sabem que eles têm uma série de professores que estão aqui em volta Sim. deles, que a Abravec valoriza o conhecimento adequado. Sim. Isso é muito bom. Imagina você teve esse colega, o jovem que está começando, que entrou nessa sala e viu E 30 viu. colegas que estão fazendo trabalho de gabarito, falou assim, eu vou poder eu quero ser fazer- ele, hein? É. Não é um professor universitário. Essa é a referência. Eu A falei- referência Não é um professor universitário. Nossa, Rogério. Acabei de falar isso antes do almoço. Fala, Eu amor. falei, o que tem que tomar muito cuidado, eu fiz exatamente o mesmo alerta que você falou. Eu falei, é muita informação chegando. E essa informação, muitas pessoas não têm condições de peneirar o que é bom, o que é ruim. E é muito perigoso isso Não, hoje. Nós Porque às vezes até replicam replica o uma erro, informação o fake. errada. E você fala, não, onde você viu isso? Ah, vi no Nada- Instagram. não Olha, é. não aceito o Instagram. Não é. Não é base. O Instagram pode ser o start para você falar, poxa, que legal. O que é esse estanozolol que estão usando intraarticular? Vamos lá ler trabalho sobre estanozolol intraarticular. E aí vem discutir comigo. Aí sem problema nenhum. Agora você falar, eu vi usando, como é que é? Não. Tem que ser um Olha, Mas é start. uma realidade, desculpa, Vitor, é uma realidade importante. Tem muita gente que fala assim, no Instagram eu não faço live, não falo. Eu falei, eu faço live e falo. Aham, Para aham. mostrar que muita gente está falando errado. Não, nós mesmos, o Portal Cavalos, nós temos 100 mil pessoas que entram por mês para ler o Portal Cavalos, em média. Cada pessoa que entra lá lê 3, 4 matérias. Eu não publico nada sem a gente ter certeza. A margem nossa de erro é mínima. Assim, eu falei uma E não palavra... Olha, científico, e hein? não é E não é científico, científico. não é eu científico. fiz uma A palavra gente agora sabe errada. que é um artigo. E às vezes, quando eu tenho uma Ah. dúvida, Hélio, lê pra mim. O fulano lê pra mim. Deixa eu só me Alfredo, desculpar lê aqui pra mim. perante o público, que não são muitas pessoas. Felizmente são poucas pessoas, mas Isso. algumas pessoas estão passando informação equivocada. Equivocado. Ainda bem que não é a maioria, né? Ainda bem que não é a ainda bem. maioria. Ainda bem que uma boa parte da comunidade, pelo menos aqueles que querem Aham. ou estão trabalhando sério ou querem Aham. trabalhar sério, tem uma Abravec da vida que para onde recorrer. Que vira referência. Para vir a referência, para ver que nível de trabalho que você pode fazer. E Aham. não é só trabalho, aqui vale também, a gente vê muito isso, né? Quem tem estagiário, né, Marco, vê esses alunos novos. Não é só a referência técnica. A referência técnica, claro que é o princípio, princípio da da medicina, medicina. veterinária. Mas a referência, às vezes, comportamental também. Sim. Né? Que você Claro, não é postura, atitude, ética, a Nossa. comunicação, relacionamento. pra você ser um profissional de verdade e não um profissional que fica ali, vamos dizer assim, não é capenga, mas você tem que ter uma certa liturgia na profissão, você Aham. tem que ter um certo ritual Aham. de comportamento, de comunicação, de atitude, e as pessoas ficam perguntando às vezes, mas por que me perguntam muito isso para mim por causa da pós, qual que é o segredo do sucesso do veterinário começar a sua carreira? Eu falo, primeiro ele tem que estudar, vir na Abravec, estudar muito, estudar. Eles perguntam para a gente, como que faz para ser como o professor Marco Alvarenga? Eu falei, fácil. É só ler tudo que ele leu, estudar tudo que ele estudou, inseminar todas as regras que ele inseminou e você se tornará igual a ele. Pronto! Pronto! É tempo, é experiência, mas não tem atalho. Não tem atalho. E aí as pessoas hoje procuram um pouco isso. E em segundo plano, eu coloco sempre para eles. O que rege esse sucesso, essa carreira, conseguir os clientes, manter clientes, é o atitudinal e a comunicação. Então, atitude e comunicação associada a um bom conhecimento técnico é sucesso garantido. Não tem como dar errado. Né? E aí, isso tudo, ele tem uma imersão de 3 dias numa Aqui. conferência igual Eu a sempre conto uma coisa que é interessante, uma coisa importante isso. Aconteceu na minha vida. Eu fui para Botucatu por causa de um evento. Na Universidade do Paraná tinha um evento que se chamava Semana de Ciências Agrárias, era muito grande. Eu estava na Rural e eu gostava muito desse evento. E eu, numa sala, assistindo a palestra de um professor, e esse professor era de Botucatu. Eu falei, Botuca o quê? Isso foi em 1984. E aí eu fiquei encantado com a palestra dele, né? Falava de reprodução equina. E aí a partir daquele momento eu comecei, foi o que me despertou para Botucatu e para a reprodução equina. Você reparou Num evento, né? todos têm em comum um momento e uma pessoa que encantou a vida da pessoa. Isso é muito engraçado. É o que a gente está falando aqui desse networking que você consegue fazer. Aqui. Alguém encantou aquela pessoa em algum momento da vida. Você fala, pô, é reprodução.
Provavelmente por causa de uma pessoa. Não porque você palpou uma égua e achou legal tal. Uma pessoa te encantou e você falou, pô, isso me... Esse é um caminho. Esse é um caminho. E talvez seja isso que eu quero seguir, né? Exatamente. E era o professor José Carlos Sabino Feu, que depois criou uma empresa de ensino muito grande e tal, né? Ele dando a palestra lá foi o primeiro que me encantou para essa área. Também estágio, né? Eu me lembro que eu fiz estágio no Jockey Club, sempre procurei, mas não gostava do que você gosta, Hélio, que é a parte de clínica, cirurgia, jockey, hípica, mas lá eu conheci uma pessoa que também, ele ia nos finais de semana em Aras, era um veterinário que trabalhava na hípica e ele ia também nos finais de semana em Aras, e foi a primeira vez que eu conheci um Aras, falei, pô, reprodução, palpando égua, mexendo com cavalo, fazia isso aqui que é o meu ambiente, aqui que eu quero ficar. Você foi um pouquinho longe, né? Digamos, aí nesse seu pensamento. Chegou. Eu fui bastante longe no meu pensamento. E na época é inovador, porque assim, a reprodução teve um pico de, vamos chamar de moda, há pouco tempo atrás, mas assim, na época, né? Na época a reprodução era um pouco... É muito puro sangue inglês, né? Então era tudo cobertura e tal, era tudo muito puro sangue inglês. Não tinha. E olha onde chegou, né? Como É referência internacional. Referência internacional, né? Não é? Mas é importante ir atrás, né? As coisas não acontecem por acaso. O despertar vem, como veio para o senhor. O despertar vem, é isso mesmo. O despertar vem. O Dr. Matheus Félix falou, não, e eu tive a sorte, eu falei, não, para. Não foi sorte. Eu tenho certeza que não foi sorte. Você foi atrás, em algum momento não. É lógico. Isso que eu ia falar. Tudo bem, o professor Alvarenga é internacional, sumidade, como qualquer um dessas pessoas que nós trazemos de palestrantes internacionais, né? Mas é só ver a conta que isso cobra, né? Quer dizer, isso aí não é, claro, tem que ter comunicação, né? Um comunicador, é uma pessoa, tem que ter empatia, tem que ter um monte de qualidades humanas, né, e de atitude que ajudam a isso acontecer. Mas é o seguinte, você não engana todo mundo por muito tempo. Então, ou você tem substrato ali dentro, ou então uma hora a vaca vai pro brejo. A pessoa tem que ter essa bagagem, né? De alguma forma. E é isso que a gente busca com toda essa história nossa, né? Juntos também na educação continuada e principalmente na Abravec, que é uma coisa assim, na conferência da Abravec, ela tem esse aspecto. E ela é interessante, assim, ela é diferente, salientando ela mais uma vez, ela é diferente de conferências universitárias, de colégios de pesquisa, porque ela é para o profissional. E a gente preocupa com o profissional na formação. E a formação a gente sabe que é esse conjunto de coisas que nós estamos falando. Então, até ele ver as pessoas bem vestidas, o stand tem que ser bonito, o lugar do evento não pode ser feio. Por quê? Porque isso mexe no ego do profissional e da nossa profissão. Então, tem que ser um lugar bacana. Para quê? Para ele falar assim, olha, eu sou o profissional que faço parte desse grupo. Então, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ser limpo, eu tenho que falar bem, eu tenho que ter ética. Ele desenvolve uma competência humana associada a uma competência técnica. E eu acho que esse ano, com essa inovação aí da sala Como Fazer, vai ser fantástico para essa juventude. Pelo contato com 30 profissionais de gabarito, né, que desceu ali do palco, já vai conversar, viu todo mundo em cima do cara para conversar com ele. Isso vai ser um impacto. Eu quero aproveitar para lembrar o nome do Homero Assis Brasil, que foi o meu primeiro orientador aí no Jockey Club do Rio de Janeiro, na hípica. O Homero trabalhava com o Tomás Montello e o doutor no Rio de Janeiro, doutor Taranto, e o Homero era gaúcho, gostava muito de cavalos, né, como todo gaúcho, para o sangue inglês, e ele falava, final de semana eu vou sair para fazer uma coisa que me relaxa, eu vou para os aras de pro sangue inglês, no sul de Minas, tinha uns aras lá, e eu acabei na carona dele e por acaso deu tudo certo. Aproveito para agradecer o Homero, que infelizmente faleceu esse ano. Tem até uma passagem interessante, a veterinária do Rio me ligou, Lidiane me ligou recentemente, vou me emocionar agora. A Lidiane me disse assim, professor Marco, eu estou ligando para o senhor. Eu falei, mas o que foi, Lidiane? Ela nunca fala comigo, né? Pensei que era alguma coisa da Abravec. Eu tive uma ligação hoje do filho do Dr. Homero Assis Brasil, e ele está com problema de saúde grave, lembrou de você, e me disse, aquele garoto que fez estágio comigo, que hoje está lá na reprodução, eu tenho gosto muito de saber que ele evoluiu assim na carreira, né? Então é isso aí, né? É muito bacana a gente ter colegas que possam espelhar, dar mão também, né, pra gente, né? Muitas vezes você se espelha no cara, mas o cara não te dá oportunidade, não te ajuda, né? Não tem como caminhar só aqui, né? Não tem como caminhar só aqui, né? E já existe esse espírito aí o que a Abravec tem procurado criar dentro da profissão também, esse espírito de grupo, né, Silvio, né? As pessoas têm que aprender a se relacionar, né? Eu, quando comecei,
a atuar, eu me lembro, tem uma frase do Dr. Silvio Wook, né, que diz que os veterinários, a veterinária é uma profissão que era uma profissão canibalista, né? Era no passado, era assim, né? Que hoje não, hoje já existe mais o cara pode ser seu concorrente, mas de alguma forma ele vai atuar junto com você num caso ou no outro. Já, o relacionamento dos veterinários também tem melhorado muito, né, entre eles. Infelizmente, as pessoas que têm algum perfil, elas acabam se isolando. E hoje são bem menos. Eu vejo isso como ninguém vive isolado mais, né? Bem menos. As pessoas estão muito mais se integrando, conversando, sentando na mesma mesa, saindo junto, entrevistando no podcast, assim. Não, verdade. Porque, na verdade, quando a Adri me fez o convite, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que não tivesse uma boa relação com os outros colegas, como é que ele ia estar aqui? Como é que ia estar aqui? Vamos chamar outra pessoa. Rapaz, esse eu não não gosto dele, ele não gosta de mim. Não tem como, é complicado. A gente precisa fazer um intervalinho agora, rapidinho, e daí a gente volta daqui a pouco. Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Olá, pessoal. A gente está aqui agora finalizando esse bate-papo. Foi muito bom. Mais uma vez, eu quero muito agradecer o senhor, Dr. Marco, porque assim, eu fiquei muito emocionada. Eu passei 2 dias muito emocionada com o convite de poder estar aqui. Foi muito impactante a gente ter aquela primeira reunião. Eu falei, nossa, que assim, porque para mim, eu tinha mais contato com o professor Silvio, porque eu não consigo falar professor Silvio, eu falo Silvio. Mas eu não tinha muito contato com o professor Marco. Então eu falei, nossa, que coisa legal, né? Ele achar que o nosso trabalho é bacana. Às vezes tem um pouco dessa síndrome de não se colocar no lugar que a gente está. O Portal Cavalos cresceu muito, a gente evoluiu muito. Então, assim, para nós estar aqui associado a um nome como a Abravec, para mim é muito importante, para o meu grupo, para os nossos sócios, para os nossos companheiros. Então, de verdade, Silvio, eu estou muito grata. Um grande parceiro seu. Você, na minha vida, assim, acho que ao longo de muitos anos, né? Obrigada. E, Hélio, muito bom. Eu queria agradecer.
até a oportunidade, na verdade foi um desafio, foi um convite da Adri. Eu falei, pô, Adri, não, pô, como é que eu vou cair nessa, cara? O Hélio virou âncora. Eu falei, mas Adri, não, você fala super bem, vamos, tal, você se dá bem com todo mundo. Eu precisava me dar bem, a gente precisava se dar bem também, pra claro, dar certo claro. aqui. Aí eu falei, tá, vamos tentar, vamos ver o que dá. E acho que tá dando certo, tá fluindo legal, muito bom. Agradecer a oportunidade, e é sempre bom, confesso que eu dei uma tremida, porque do professor Marco Alvarenga, apesar de não ser a minha área, todo mundo sabe que é uma sumidade, o Silvio também, você não sabe o tamanho da sua grandeza, Silvio, talvez você não entenda o tamanho, verdade mesmo. Quando eu formei, você tocava o Jockey Clube de São Paulo, e foi a época áurea do hospital do Jockey Clube de São Paulo. A residência do Jockey Clube de São Paulo é uma coisa que todo mundo se estapeava Pra falar. Você talvez não tenha citado isso hoje, mas você já faz parte desse processo educacional desde aquela época, porque era um momento que todo mundo se matava para entrar numa residência do Jockey Clube de São Paulo. É a residência mais disputada do Brasil na época. Eu sei porque eu participei do processo seletivo na época. E hoje, aqui, entre outras benefícios que você cria para a profissão. Então, quer dizer, para mim é uma honra enorme e agradecer aí a oportunidade. O que era um desafio se tornou uma oportunidade de eu aprender mais aqui. Não, eu agradeço. Tenho que dizer para vocês do Portal Cavalos que eu também... Quem tem história, né? Então, logo que você entrou em contato comigo, eu desconhecia, na verdade, porque é um público que eu quero atingir, mas é um público que eu frequento, né? Que vocês têm o público voltado para o criador de cavalo e tal, que é muito importante saber o que a gente está fazendo, mas não é o nosso público direto objetivo. A gente precisa mostrar isso para eles também, né? Que você vê, a Associação do Cavalo Crioulo está aqui, é nosso patrocinador ouro. Nós precisamos trazer mais, as associações estão reconhecendo o valor da Abravec e talvez o Portal Cavalos nos facilite esse acesso e mostrar que é importante estar aqui também. Sim. Porque quem faz cavalo correr, quem faz cavalo saltar, quem faz cavalo nascer é o veterinário. Então, para mim, é uma oportunidade muito interessante que eu não tinha possibilidade de alcançar, mas eu logo liguei para o Silvio e perguntei, Silvio, você conhece o pessoal? Eu falei, Marco, estamos aí com uma parceria que é de muito valor e as pessoas são sérias, estão fazendo um trabalho sério, vamos em frente. Espero que seja o início de uma longa história entre o Portal Cavalos, vocês e o grupo de vocês. Eu tive uma interação muito boa com todos, com seus jornalistas e etc. O Hélio é um colega que também já acompanha há alguns anos à distância, mas que admiro também muito. E o Silvio, um parceiro de longa data, já fui da diretoria dele 2 vezes. Dessa vez, quando eu assumi, eu falei assim, eu só vou pegar a Abravec se você for meu vice. E se você pular fora, vai ser uma traição, porque eu trabalhei com você durante 8 anos. Quando ele me convidou, quer dizer, não foi um convite, foi uma convocação. É um pouco diferente. Eu brinquei em casa assim, né, com a Marisa. Eu falei assim, olha, é o seguinte, se o Marco Alvarenga me chamar para quebrar pedra com a picareta, tô lá. Nós vamos. Não tem opção, a gente tem que ir lá fazer. Bom, eu agradeço também, super legal o podcast, parabéns no projeto, sempre são projetos legais, agradeço suas palavras, eu fiquei até emocionado e acho que é bem legal o projeto, acho que ele vai bombar, não tenho a menor dúvida disso, é uma condução elegante, é uma condução bacana, todo mundo aprendendo a falar, né? A gente fica meio duro assim no começo e tal, mas super legal. Então, super de parabéns. Espero que o projeto tenha sucesso. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. O nosso ouvinte vai estar com os próximos episódios. A gente vai estar soltando em todas as nossas plataformas, em todas as nossas... Inclusive em collab sempre com a Abravec, todo esse projeto aqui. Obrigada por tudo e até a próxima.